Daniele Gomes. A anulação dos processos do ex-presidente Lula no STF. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, como vão as coisas aí na capital federal? Bom dia, meu amigo Israel. Tudo, muita correria aqui em Brasília, Israel. O ministro Edson Fachin, do STF, o Supremo Tribunal Federal, anulou ontem todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com essa decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível, Rômulo. E é exatamente essa decisão que causou esse alvoroço aqui no mundo jurídico e também no cenário político nacional. Veja que desde o início desse procedimento, desses procedimentos contra o ex-presidente Lula, a defesa já vem manifestando por diversas oportunidades essa questão que o ministro Edson Fachin determinou ontem. Então, a Operação Lava Jato, essencialmente, ficou responsável pela apuração de casos envolvendo desvios na Petrobras, em contratos da Petrobras. Então, a 13ª Vara Federal de Curitiba tinha competência delimitada a partir desses contratos. E o que se verificou desde o início, que os processos contra o ex-presidente envolviam questões que iam além dessa delimitação estabelecida pela Justiça. Logo, desde o início, então, a defesa buscava retirar o processo das mãos do ex-ministro Sérgio Moro, mas não por uma razão pessoal inicialmente, mas sim porque se entendia que os processos devem ser julgados em outra vara competente. Pois que o processo correu com as condenações e, logo depois dessas condenações, o processo chegou ao STJ e no STF ontem o ministro Edson Fachin, reconhecendo que os fatos aludidos na inicial do Ministério Público, na ação penal do Ministério Público, incluíam eventos de outras questões envolvendo o ex-presidente Lula fora da delimitação da 13ª Vara Federal de Curitiba. E, na verdade, o ministro Fachin não retirou, não analisou o mérito da questão, apenas determinou que os processos fossem encaminhados, que o procedimento recomeçasse a partir da vara competente, que são uma das varas da Justiça Federal no Distrito Federal. Veja, Jael, que essa discussão é uma questão muito técnica dentro do mundo jurídico, mas a gente não pode negar também que há uma questão política muito grande. O ministro Fachin sempre foi um dos defensores aí, ou pelo menos sempre foi um membro julgador que sempre confirmava as decisões, os pedidos feitos pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, confirmava as decisões de primeira instância e segunda instância que chegavam ao Supremo. E ele foi reconhecido como um grande parceiro da operação. Muito embora essa questão de parceiro não deva ser analisada sobre esse aspecto, os ministros, como qualquer julgador, tem que ser imparcial. Mas o ministro Fachin sempre foi visto como alguém que foi muito leal à Operação Lava Jato em várias etapas. E o que fez ontem ele mudar de ideia, essa foi a grande discussão, inclusive logo depois da decisão, houve uma movimentação intensa nas redes sociais, já se criaram várias histórias dizendo que o ex-presidente havia sido absolvido, outros que haviam comprado o ministro. Então, uma série de fake news começaram a ser levantadas nas redes sociais, mas a verdade, já é que unicamente é uma questão técnico-processual. Os processos não se encerraram, os processos irão à vara da Justiça Federal do Distrito Federal para uma nova análise. Veja que os atos praticados contra o ex-presidente foram anulados porque foram reconhecidos por um juiz, que foram praticados por um juiz incompetente, ou seja, no sentido de não ter autoridade para julgar aquele tipo de situação. Agora, a questão política já é muito grande, que se discute em Brasília hoje, é que, na verdade, o ministro Fachin, ele, com a decisão, ele acaba essa decisão tendo um reflexo nos processos envolvendo a questão da suspeição do ministro Moro, ou seja, disputas a respeito da suposta parcialidade no julgamento dos processos do ex-presidente Lula. Notem que esses processos, que oriundos daí da Operação Spoofing da Polícia Federal,
também denominada aí na Lava Jato, né? Essas informações chegaram ao Supremo Tribunal Federal e a tendência é que também seja reconhecida a parcialidade do julgador, do ex-ministro Sérgio Moro, que era juiz federal à época, e também do julgamento feito pela juíza Gabriela Hart. Então, com a decisão do ministro Edson Fachin, a princípio, esses processos perderiam o objeto, já que as demandas em que envolvem os presidentes Lula foram anuladas, ou seja, os atos foram declarados como nulos e retornou o seu processo. No entanto, há uma disposição grande no Supremo, a gente esteve ontem lá conversando com algumas pessoas de proximidade com os ministros, e mesmo assim há um interesse sim ainda dos ministros analisarem os processos envolvendo a parcialidade do ministro Moro. E isso porque, Jael, quando o processo volta à primeira instância, o juiz que vai receber na Justiça Federal do DF, ele pode convalidar alguns atos praticados pelo ministro Sérgio Moro, pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então ele pode aproveitar as provas produzidas naqueles autos e o julgamento e a análise do processo ser bem mais rápida. Então é por essa razão também que se busca no Supremo a análise desses pontos também da questão da parcialidade, para que não reste nenhum tipo de decisão contrária àquilo que é melhor para o processo. Houve muita comemoração ontem, houve muita discussão política, uns aplaudindo, outros criticando a decisão do ministro Fachin, mas o importante que a gente tem que perceber, Jean, é que esse processo, desde o início, começou no meio jurídico, também se discute muito isso, mas gerou a partir de muitas questões que foram não tão ortodoxas, assim, para não dizer, num português mais claro, ilegais. E isso, uma hora, ia ter que ser analisado pelo Supremo, e começou-se a fazer isso a partir da decisão do ministro Fachin. Agora, Rômulo, coloco aqui duas questões para você. A primeira, o que explica que essa decisão do ministro Edson Fachin tenha vindo tão tarde? 5 anos atrás, já não se sabia que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para tal julgamento? E a segunda questão que eu coloco para você é a seguinte: essa decisão, alguns especialistas estão dizendo, essa decisão do Edson Fachin também não foi uma manobra estratégica para blindar os demais casos da Lava Jato? Sim, meu amigo, vamos começar pela segunda, que é uma questão mais política. Sim, se discute sim, porque com essa questão da devolução dos processos ou envio dos processos à primeira instância do DF, significa dizer, então, que todas as questões envolvendo essas supostas parcialidades dos julgadores daquele momento, elas não vão ser mais analisadas, no primeiro ponto. Então, isso sim discute-se muito na questão política, que isso, como o Fachin sempre foi um defensor, pelo menos de maneira velada da operação, que isso teria sido uma manobra para blindar as demais decisões que podem vir a partir da Justiça do DF. Agora, respondendo a primeira pergunta, meu amigo, é porque há 5 anos atrás já se sabia que essa justiça era incompetente, mas o sistema judiciário brasileiro ele tem etapas, tem fases. Então, não poderia ocorrer aquilo que a gente chama de supressão de instâncias. Ou seja, para que o Supremo analise essa questão, tem que ser debatida nas instâncias inferiores. Ele não pode atender logo de plano. Então, é por isso que agora que foi analisado, ou seja, essa questão passou por todas as instâncias, primeira instância, segunda instância, chegou no STJ e agora que bateu as portas do Supremo Tribunal Federal, o que acabou calhando aí com alguns interesses políticos e decretar então a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Rômulo Pinheiro sempre dando uma aula de jurisdição, de direito, aqui na nossa coluna do Conexão Brasília, no Boletim Amazônia. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado, Jael. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira, 11h19. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você que é nosso ouvinte. Boletim Amazônia.